retornamos ao ponto que estávamos no vídeo anterior, na nossa última aula, no nosso último encontro, onde eu fiz uma pergunta: o que faz em função de alguns projetos e pesquisa o psicopedagogo no contexto hospitalar? O que ele faz? De acordo com este artigo que eu já mostrei aqui no vídeo anterior, que é Psicopedagogia Hospitalar, por que e para quem? Neste artigo eu achei algumas informações bastante interessantes e quis compartilhar, certo? Então o psicopedagogo ele adapta os seus recursos psicopedagógicos para o contexto de saúde. Ele, para elaborar aí seus programas terapêuticos, Isso. Elabora e aplica programas comunitários de prevenção de comportamentos de risco e de promoção de comportamentos saudáveis, ou seja, ele também pode, promover algo que incentive os pacientes a ter uma vida, saudável, com a questão da prática de esporte, da alimentação saudável, que isso a gente sabe que a maior parte das crianças hoje são bem complicadas quando a gente faz a introdução de alguns alimentos saudáveis, Então, sabemos que os alimentos industrializados, ou que aparentemente são saudáveis, quando na verdade estão cheios de conservantes e de agrotóxicos. Então, fazer esse apanhado com essas crianças e com essas famílias, eu acredito que também deve ser um papel bastante legal e tranquilo, Eu acredito que seja tranquilo para estar se trabalhando, com a família e com as crianças, pois para que ela não tenha futuramente que retornar ao hospital ou seja prejudicada em uma outra situação, Então é interessante também desenvolver esse tipo de trabalho, esse tipo de promoção. Então vamos lá, pessoal. O psicopedagogo também ele cria e desenvolve métodos e programas psicopedagógicos em contexto de reabilitação psicossocial para pessoas em recuperação de doença. Então não sabia disso aqui. Legal. Ele desenvolve métodos e programas psicopedagógicos em contexto de reabilitação psicossocial. Nossa, eu acredito que deva ter situações em que as crianças, devam perder aí, não sei, vamos supor aí, parte da memória. Não sei, pode haver qualquer situação, Existe cada doença nesse mundo que, ai, só Cristo para ter misericórdia de nós. E vamos supor que essa criança tem que reaprender tudo que ela já aprendeu um dia. Então, esse processo de reabilitação, devido a essa situação que essa criança, esse adolescente passou, também pode ser um trabalho, criado e executado pelo psicopedagogo. Assim também como o psicopedagogo elabora relatórios de condição terapêutica de ensino-aprendizagem e também precisa ter outras comunicações. O psicopedagogo, como eu falei, ele é um mediador, ele estimula um comportamento mais humanizado dentro desse tipo de trabalho, principalmente. Ele tem que ter essa postura, essa vontade mesmo de promover o conhecimento de uma maneira mais passada, assim, de uma maneira melhor possível, aos olhos profissionais e aos olhos humanos, que a gente precisa desenvolver um trabalho tranquilo. Esse deve ser também o foco do psicopedagogo, Vamos dar mais uma lida aqui, que tem umas coisas bastante legais. Então, vamos lá. A psicopedagogia hospitalar consiste
em avaliações e intervenções no contexto de saúde, levando em conta o processo de aprendizagem que engloba o desenvolvimento e o uso de uma série de competências, tanto físicas como mentais e emocionais. Trata-se de um modo de intervenção institucional e também clínica. Lembra do que eu falei? A intervenção clínica dentro do ambiente institucional, levando em conta diferentes contextos diferenciados a seguir. Suporte pedagógico à instituição de saúde como um todo e com a equipe de profissionais, com construção de projeto e atuação em grupo, para evitar a fragmentação do conhecimento e promover trocas entre os especialistas, propiciando a integração das disciplinas no âmago de um mesmo projeto de trabalho. Isso aqui ficou bem estranho, estou tentando entender de novo aqui. Então, o suporte psicopedagógico à instituição de saúde como um todo, com a equipe de profissional, tendo construção de projeto e atuação em grupo para evitar a fragmentação do conhecimento e promover trocas entre os especialistas, propiciando a integração das disciplinas. É necessário haver essa inter-relação, né? Essa integração dos conhecimentos das áreas, né? Nas quais os profissionais se enquadram, né? Fazem parte, e promover uma interação amigável, não fragmentando o conhecimento, mas envolvendo, né, da melhor forma possível, com um objetivo em comum, que é promover a saúde, o bem-estar dos pacientes, certo? O psicopedagogo também faz orientação ao paciente hospitalizado, com o objetivo de trabalhar não só os conhecimentos básicos, apesar da sua importância, né, de cuidar do não afastamento desse paciente do mundo acadêmico, como também é importante focalizar o trabalho no desenvolvimento das competências de natureza psicossociais, para que o paciente se habilite como agente ativo do seu próprio processo de tratamento, recuperação e promoção da saúde. Tá vendo? Pode ser realizado em grupo, como se verifica nas chamadas classes hospitalares, ou individual. Tá vendo? O tratamento, né, o tratamento mesmo dos pacientes também envolve essa reabilitação psicossocial para que o paciente se habilite como agente ativo do seu próprio processo de tratamento. O paciente, eu acredito, ele precisa entender que boa parte da sua melhora não depende do profissional e nem da sua família. Boa parte do tratamento e do desenvolvimento, né, dele necessita basicamente dele. E então o psicopedagogo ele também pode auxiliar essa criança e adolescente a entender isso e a vencer as suas dificuldades, certo? O psicopedagogo também faz um suporte à família, aos profissionais e acompanhantes, que permite a instalação do resgate das potencialidades de parentes e cuidadores, na estimulação dos enfermos nas suas habilidades cognitivas e afetivas, claro. É óbvio que precisa ter essa interação, essa comunicação, essa relação, né, tranquila entre os familiares. Gente, eu falando assim fica parecendo que é tudo fácil, né? Mas eu imagino que não deva ser nada fácil, certo? Mas eu acredito numa frase: ainda que não seja fácil, mas que seja o correto, tente, se esforce, que a gente, querendo ou não, a gente vai acabar tendo um resultado positivo, certo? Então vamos nos esforçar para fazer o que é certo, para fazer o que é melhor, certo? Ainda que não consigamos resolver, que não consigamos 100% daquilo que queremos,
Mas a gente tentando, a gente com certeza vai ter grandes resultados. Ai, os psicopedagogos são sim mediadores, né? E é isso, gente. Aqui tem mais algumas coisinhas, né? Falando. Nananana. Segundo pesquisas. Deixa eu dizer uma coisa legal para vocês. Legal, mais ou menos, né? Eu tive pesquisando e descobri que, infelizmente, a profissão de psicopedagogia no nosso Brasil ainda tem muita coisa para enfrentar daqui para frente. Eu digo porque é uma profissão de um certo modo nova, mesmo já tendo iniciado há muitos anos atrás, principalmente na Argentina, na Europa. É uma profissão nova e que ainda tem muitos preconceitos a respeito do profissional psicopedagogo. Porque, segundo os estudos que eu obtive, na verdade, que eu tive prazer de ler, né? Eu descobri que foram feitas algumas pesquisas por profissionais dentro de escolas e fora das escolas, para ver se as pessoas conheciam a respeito dessa profissão e do que elas achavam que seriam ou que faziam esses profissionais. E muita gente diz que não sabe nem para que é. Outros diz que não tem importância nenhuma, que só o pedagogo já é suficiente, né, nesses ambientes, tanto hospitalar, empresarial, quanto também o escolar. Sendo que o pedagogo, como eu já mostrei nos primeiros vídeos, o pedagogo ele tem a função de perpassar o conhecimento, de montar a estratégia para que o conhecimento venha a ser assimilado. Que conhecimento é esse? Conhecimento baseado no seu plano pedagógico, certo? E o psicopedagogo não. O psicopedagogo ele vai entender como é que se dá todo esse processo para que aquela pessoa possa aprender. Então ele vai um pouco além da pedagogia, certo? Então, não só no ambiente não só no ambiente escolar, mas também no ambiente hospitalar, empresarial, né, social, qualquer ambiente que o psicopedagogo ele for inserido, ele precisa entender que existirá pessoas, indivíduos, sujeitos, que ele tem que entender como funciona todo o processo de aprendizagem desses sujeitos, desses indivíduos, certo? Para que daí ele possa, depois de entender, depois de fazer uma investigação, ele consiga traçar, né, medidas, estratégias para novas ou não, para que esse sujeito consiga verdadeiramente assimilar conhecimento, para que esse sujeito consiga aprender o que realmente ele precisa aprender, tá bom? E é isso, pessoal. O nosso curso vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, eu sou muito chata quando eu falo disso. É porque eu gostaria de fazer um curso de extensão um pouco melhor. Mas diante das circunstâncias atuais, né? Confesso a vocês que o tempo ficou bastante curtinho para mim, embora o meu tempo e o seu tempo sejam os mesmos, né? 24 horas para todos nós. Mas cada um sabe das suas dificuldades, das suas lutas, certo? E eu tenho certeza, como eu falei nesse instantinho, que ainda que seja difícil, a gente precisa se esforçar e se dedicar ao máximo que a gente puder, porque teremos grandes resultados, né, daquilo que a gente tem em mente em fazer, se for coisas boas, certo? E é isso. Obrigado pela participação de todos. Desculpa pela confusão às vezes nas palavras, na assimilação das palavras, na articulação das palavras, quer dizer.
E obrigada mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Até mais, pessoal.